Boa tarde, pessoal! Vamos começar com a nossa live semanal, hoje falando de processamento sensorial e o sono, que trata-se de um grande desafio para muitas crianças e muitas famílias. Quem aí tem alguma criança que tem dificuldade de iniciar o sono, de manter essa sonolência, ou então aquela criança que dorme, mas acorda parecendo cansada? Todos esses sinais podem indicar que essa criança tem uma dificuldade sensorial e isso está interferindo na questão do sono. Então, nessa live, vamos descrever exatamente sobre isso, explorar esse assunto e, ao final, eu vou abrir também uma caixinha, abrir espaço aqui para vocês perguntarem, relatarem algum caso. Combinado? Então, primeira coisa. O sono é uma área de ocupação humana que faz parte do escopo de estudo do terapeuta ocupacional. Logo, nós, terapeutas ocupacionais, devemos investigar como que está o sono da criança, se ela está com dificuldades em relação a isso e pensar em estratégias que irão ajudar nessa ocupação que é tão importante. Isso porque o sono é um processo fisiológico que ajuda na consolidação de aprendizagem, ele está relacionado com o crescimento e também é uma função que permite com que o nosso cérebro descanse e esteja pronto para um novo dia, para novas questões. De fato, o que a gente recebe muitas vezes no consultório? Pais que estão desesperados porque não conseguem fazer com que essa criança inicie uma rotina de sono. Isso tem relação com a integração sensorial? Bom, o processamento sensorial é a nossa capacidade de pegar as informações sensoriais do ambiente, organizar e gerar uma resposta adaptativa, dentre várias do nosso dia a dia. E ela apoia o desempenho ocupacional. Crianças que não têm um bom processamento sensorial podem manifestar essa dificuldade, seja por questões ali de modulação sensorial, porque elas não conseguem regular essa entrada sensorial e não conseguem trazer essa resposta de uma forma satisfatória. Vamos pensar em dois quadros importantes? A hiperresposta sensorial ou a baixa percepção. Uma criança que tem uma hiperresposta sensorial, ela tem dificuldade de filtrar as informações, ignorar o que não é importante e assim entrar no processo de relaxamento. Porque para dormir eu preciso relaxar. Se a criança entende que todos os estímulos são perigosos, se ela não consegue filtrar isso, logo ela não vai conseguir relaxar e não vai entrar no sono profundo. Isso vale tanto para os estímulos que estão naquele momento, então, a questão da costura das roupas de cama, a questão do pijama, da roupa que ela usa para dormir, da etiqueta às vezes que está ali e outras informações como o som do ambiente, a iluminação, tudo isso pode fazer com que ela não consiga fazer essa questão do sono. Também os estímulos que foram durante o dia, se essa criança não consegue entrar num processo de desligar por conta de uma questão ali de hiperreatividade, que ela entra numa agitação, também pode dificultar a questão do sono. Por isso que crianças com problemas de modulação sensorial costumam ter essa dificuldade. Então, vamos pensar aqui num caso. Você recebe uma criança que não consegue dormir. Aí você consegue avaliar todas as questões do ambiente dela e naquele momento não tem nenhuma informação que está fazendo com que ela tenha dificuldade de dormir. Só que ela passou um dia com muita exposição aos estímulos sensoriais. O que isso pode refletir? Nessa dificuldade de dormir. Então, nem sempre o estímulo vai estar naquele momento, mas pode ser um reflexo do acúmulo sensorial. O que a gente pode fazer nessas situações? Bom, primeira coisa, ter ciência de que ela não está fazendo isso porque ela é uma criança difícil, porque ela não quer dormir. Ela não consegue.
Então, você vai avaliar tudo que está influenciando, pensar em estratégias sensoriais que possam ser ajustadas naquele momento e também em questões de rotina de sono, na tal da higiene do sono, que pode ajudar nesse processo. Agora vamos pensar na criança com uma baixa percepção. Essa criança, ela pode, por necessitar de maior entrada sensorial, também usar esse momento ali da rotina noturna e ficar se movimentando, ficar muito agitada e com isso também não entra nesse relaxamento. Então, nessas duas situações, o terapeuta ocupacional vai ter que influenciar e trabalhar com a família, trabalhar com essa criança também no ambiente terapêutico e pensar nas estratégias sensoriais. Outro ponto importante quando eu falo em questão de sono, gente. Algumas crianças não conseguem dormir, ou, perdão, elas conseguem iniciar esse sono, mas elas acordam muito facilmente. Então, essa manutenção do sono é difícil e elas acabam demandando muito da família e não conseguem descansar de uma forma adequada, de uma forma que realmente permita que ela aproveite o próximo dia. Então, o que a gente pode ver de uma criança que acorda irritada, uma criança que não consegue dar conta do dia dela ou que precisa de mais tempo dormindo, por mais que ela dormiu mais cedo. Isso porque o sono não foi reparador. Então, o terapeuta ocupacional também precisa avaliar essa situação. E isso pode ser devido às mudanças de temperatura do ambiente, que fazem com que ela desperte, pode ser por questões do som. Lembra que o sistema de alerta dela ali está o tempo todo atento. Então, qualquer questão do ambiente pode fazer com que ela entre num processo de ativa, um processo de maior reatividade. Outro ponto também é a criança que tem algum outro diagnóstico, que tem alguma questão respiratória. Isso daí não está dentro do escopo da integração sensorial, mas é algo que você precisa investigar na hora de passar as orientações, porque nem tudo cabe para a questão do sensorial e pode dificultar o sono e influenciar, né, vir até um efeito cascata, assim, a criança não dorme bem, acorda irritada, tem dificuldade de aprender e várias áreas de ocupação estão sendo prejudicadas. Eu até quero compartilhar com vocês um caso que eu tive no consultório. Era uma criança que tinha uma questão sensorial, uma hiperreatividade tátil, e a mãe trazia muito de uma dificuldade de iniciar o sono noturno. Essa criança voltava da escola e ficava pulando sobre a cama, ficava com muitas ecolalias ali no momento da rotina de sono, e esse tempo estendia por um grande período, né? Trazendo muita desorganização para a família, trazendo muito cansaço para todo mundo. Então, com a intervenção e integração sensorial, eu pedi para que ela observasse a questão do sono, como que estava respondendo. O que a gente teve de resposta mais rápida? A diminuição da latência de sono, ou seja, essa criança começou a dormir mais rápido, e diminuição da agitação antes do momento de dormir. Legal, muito legal mesmo. Só que tinham dias que essa criança de novo voltava com esses comportamentos. Então, o que isso me acendeu um alerta ali? Que eu precisava avaliar a questão do dia dela. Então, fizemos um mapeamento e descobrimos que esses dias de maior agitação eram dias que essa criança tinha atividade de movimento na escola e as atividades de artes. Ou seja, duas atividades que ela entrava em contato com muitas texturas, então materiais de pintura, cola, tudo isso. E nas atividades de movimento tinha esse toque feito pelo outro, né? Já que a gente sabe como que funciona as aulas de movimento da escola. Então, o que foi orientado para essa família? Que a escola
tomasse cuidado em relação aos estímulos, né? Então, oferecer ali um pincel nas atividades de tinta, que ele pudesse limpar a mão com mais frequência. Tudo isso foi incorporado e para a rotina de sono foram incluídas atividades de propriocepção antes de dormir. Por quê? Porque a propriocepção é um estímulo regulatório das crianças com hiperresponsividade. Com isso, de novo, tivemos bons resultados. Aí, essa criança, além da questão de hiperresposta, ela tinha uma baixa discriminação tátil. Com o avançar da terapia, dentro da minha sessão, eu tinha que inserir atividades com quê? Com estímulos táteis. Então, um dia eu coloquei ali, né? Fizemos uma atividade específica de discriminação tátil, entreguei a criança para a mãe, tudo certinho. Aí eu vi essa criança com mais frequência, então ela vinha 3 vezes por semana. E eu sempre nessa questão de perguntar, e aí, como que foi e tal. A mãe me trouxe, nossa, ele tá com uma dificuldade de dormir, né? Nesses 2 dias ali foram bem difíceis. Eu assim, ops, talvez fui eu que causei isso. Então, qual que foi minha conduta? Nessa outra sessão, como eu não tinha certeza e eu precisava, assim, incluir o estímulo tátil, coloquei de novo na sessão. De novo a mãe com essa queixa. Na outra sessão, suspendi o tátil e aumentei os estímulos regulatórios. Gente, essa criança dormiu bem nas noites seguintes, né? Sem todo aquele comportamento, sem nada daquela questão de ficar agitada, com a latência menor. O que isso me sinalizou? Que não era o momento de eu inserir estímulos táteis ainda na minha sessão, porque a minha influência no sono ia ser mais prejudicial do que a incorporação do estímulo tátil naquele momento. Então, essa conduta é muito importante de você, né, como terapeuta ocupacional, refletir, conversar com a família de todos os resultados e como sua sessão interfere ali. Mantemos, então, a parte de muitos estímulos proprioceptivos, muitos estímulos regulatórios, e depois de um tempo foi inserido de novo o estímulo tátil por conta da discriminação e não tivemos mais esse reflexo no sono. Então, olha a importância desse raciocínio clínico e da gente não olhar a criança apenas na sessão, mas em como a influência do processamento sensorial acaba nas outras atividades também. Então, o que isso vai trazer para vocês nesse momento de refletir? O que você pode fazer? Quais são as estratégias que devem ser incorporadas na sua sessão? Eu vou dar uma olhadinha aqui que estão chegando muitos comentários e eu quero ouvir ver o que vocês estão falando, tá bom? Então, olha lá. A Suiane, né, perguntou. Difícil quando os outros terapeutas, como outras profissões ali, não entendem que a integração sensorial não é só inserir texturas e que dependendo do momento que ela é exposta, eles podem ter essa interferência. Sim, mas eu gosto sempre de pensar que esses outros profissionais, eles não têm a obrigação de saber isso. Nós, como terapeutas, devemos trazer esse conhecimento e mostrar esse processo, né? Explicar sobre isso. Por exemplo, existe a explicação neurofisiológica para essa questão. Porque a hiperreatividade, ela está muito associada ao sistema límbico e amígdala, que são estruturas que estão também relacionadas ao processo de sono e vigília, certo? Então, deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Ali eu não estou conseguindo ver, gente. Eu vi que tinha chego alguém perguntando mais coisa. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode falar aqui também, tá bom? Vamos pensar então nesse momento em estratégias? Porque de nada adianta só eu falar para vocês aqui. Influencia, pronto e acabou. Bom, a questão, né? Eu já disse de estímulos inibitórios. Isso é possível de você orientar a família a fazer em casa também, né? Os pais precisam compreender a importância dos estímulos regulatórios. Então, você como terapeuta tem que
orientá-los explicando o que pode ser feito no contexto deles. Por exemplo, uma criança que tem essa dificuldade de pegar no sono, de relaxar, que tem uma latência de sono maior. Precisamos já preparar o ambiente para induzir ao relaxamento. Então, eu não posso permitir que essa criança fique com acesso desenfreado à televisão, que as luzes da casa estejam todas acesas, que tenha muito som, que tem. Não, o ambiente tem que começar a avisar o cérebro que estamos entrando no processo de relaxamento. Gente, isso é muito difícil, né? É um efeito da modernidade. Por quê? Porque a gente tem a luz o tempo todo. Só que a melatonina, ela é induzida a partir do decréscimo da luz. Então, você orienta essa família de usar luzes mais indiretas. Alguns estudos até correlacionam o uso da luz vermelha como uma que não inibe tanto o sono. Você pode falar para a família sobre a questão de fazer um banho relaxante antes da hora de dormir, com uso de massagem, né, um tato profundo, fazer atividades que envolvam propriocepção, como carrinho de mão, puxar objetos pesados, empurrar uma caixa de brinquedos. Só tome cuidado de como essa atividade vai ser realizada, porque dependendo ela pode agitar mais. E também você deve orientar sobre os cuidados com a roupa de cama, com a questão dos pijamas, né? Com a questão mesmo de quais são os recursos, as informações ali da parte da roupa que vai ficar a noite toda nessa criança que possa ajudar em relação a isso. Outra estratégia muito legal é o uso do cobertor ponderado. Por quê? O cobertor ponderado fornece um tato profundo contínuo nessa criança, aumentando assim a disponibilidade para o relaxamento e ajudando na manutenção do sono. Também tem um exemplo recente sobre isso, de uma criança minha que tinha uma latência de sono também alta, mas a grande questão da família era a quantidade que ela acordava durante a noite e requisitava aos pais para que eles fizessem ela dormir de novo. Então, eu orientei o uso do cobertor ponderado. Consideramos a medida da criança, o peso da criança, o tamanho ali desse cobertor e os pais compraram. Gente, parece mágica, mas essa criança passou a dormir melhor à noite e os despertares, que eram 4 vezes por noite, passou a 1 e nos últimos tempos a gente está tendo nenhum despertar noturno. O que acontece, gente? Qual que é a explicação para isso? Na verdade, dentro da integração sensorial, a gente não tem muitas pesquisas relacionadas a isso, mas pegamos emprestado o conhecimento de questões da insônia e trazemos para a nossa realidade e também o conhecimento sobre as propriedades sensoriais. Então, o que sabemos? Tato profundo tende a relaxar, então, por isso que a gente faz essa estratégia, tá bom? Tem mais comentários aqui? Deixa eu ver. A Ana perguntou, né? Criança com transtorno de processamento sensorial e sono agitado. O que fazer? Então, Ana, acabei de te falar sobre a questão do cobertor ponderado, que é uma estratégia assim que costuma ajudar muitas das crianças, só que a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao peso desse cobertor ponderado, desse peso. Alguns lugares também usam, algumas pessoas também usam aquele cobertor de lycra, porque daí a criança vai se mexendo e isso vai mantendo ali o tato profundo sobre ela. O cobertor de lycra eu não tive tantas experiências positivas quanto o cobertor ponderado. Quem teve experiência positiva com o cobertor de lycra, comenta aqui pra gente e divida a sua experiência, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Inês, quais estratégias você se refere? Para qual questão? Comente aqui para que eu saiba do que você está perguntando especificamente, tá? Outra estratégia que vocês podem utilizar no dia a dia são, principalmente para aquelas crianças que precisam mais do movimento antes de dormir, a questão do vestibular. Então, os pais podem ser orientados a ter uma rede nesse quarto,
ou na casa mesmo, que a criança possa balançar um pouco antes da hora de dormir. Se a criança é um pouquinho menor, os pais podem até induzir esse sono com cada um segurando de um lado, fazendo um balanço rítmico e essa criança ir dormir. Pode ser uma boa estratégia no dia a dia. Os pais podem ser orientados a fazer a panqueca, que é enrolar a criança no cobertor, no edredom, para que ela tenha um tato profundo e fique mais relaxada também. Então, outra coisa, né, que não vai tanto de atividades, mas sim de organização. Então, ter uma rotina de sono bem estabelecida, na qual a criança tem essa previsibilidade do que vai acontecer. Então, janta, toma um banho mais relaxante, um pouco mais demorado, com água morna, porque isso também ajuda no relaxamento. Na hora de secar, faz uma pressão profunda. Utilize daí uma contação de histórias para que essa criança consiga entrar nesse processo de indução de sono. Algumas famílias usam técnicas ali de relaxamento, como meditação, que também pode ser uma estratégia. E pensando também na questão da manutenção do sono, algo que é muito bacana, que é o ruído branco. Quem aí já ouviu falar de ruído branco? Comente aqui para mim, por favor. O ruído branco, gente, é um som contínuo. Então, tem vários. Se você vai lá em alguma rede de sons, né? Então, Spotify, YouTube, enfim, e coloque ruído branco. Às vezes tem sons da natureza, às vezes tem aquele som contínuo mesmo, que parece até um chiado de televisão, ou um som parecido com um secador de cabelo, enfim, tem vários, você pode ver qual que a criança mais se adapta. E esse som contínuo ajuda a isolar os outros sons do ambiente, favorecendo a manutenção do sono. Também vocês podem orientar os pais, na verdade devem, em relação à luminosidade. Por quê? Porque a gente começa a acordar quando os raios de sol começam a incidir dentro do quarto, dentro do ambiente. Então, blackout é algo muito bom de ser incorporado ali nas casas, porque assim a criança tem essa manutenção por mais tempo. A Suiane perguntou: Hélida, então, para quem tem defensividade tátil, seria interessante orientar a criança a não ser expostas a texturas na escola? Como substituir atividades de tinta por atividades com pincéis? Suiane, nem toda criança vai precisar evitar todo esse tipo de atividade. Mas no começo da intervenção, muitas vezes elas precisam desse controle maior. Então, você pode falar com a escola, em vez de fazer uma pintura com os dedos, de usar o pincel, porque a gente quer realmente que essa criança participe. Tem um paninho para que ela possa limpar a mão enquanto faz essa atividade, que ela tenha a possibilidade de lavar logo depois, e também a incorporação de atividades de propriocepção antes e depois. Tudo isso podem ser estratégias que essa criança recebe ali no dia a dia e os pais ficam atentos também à questão de sobrecarga. Mas é interessante controlar essa entrada quando a criança é muito reativa e tá com muita dificuldade no sono, tá bom? A Maria comentou, né, que já usou o ruído branco e também o som da chuva. São muito bons, assim. Cada criança tem um que prefere mais, adultos também costumam gostar bastante. E, de fato, gente, isola demais. Tente o momento que você está estudando colocar um som de ruído branco. Vocês vão ver o quanto que a atenção de vocês fica mais focada, porque ele abafa os outros sons do ambiente. A Márcia, né? Quando a criança não se cobre, qual estratégia usar? Então, tem o cobertor de lycra, que algumas pessoas usam, então ele não é tão pesado. Agora, se a criança tem uma questão muito com peso sobre o corpo dela, provavelmente, por quê? O estímulo tátil não tá, tato profundo não está ajudando ela a regular. Então, faça antes atividades de propriocepção, cuide muito de costuras de roupa, as etiquetas. Por mais que a criança não evidencie um incômodo necessariamente com aquela situação, mas pode ser que essa informação de forma constante esteja dificultando esse relaxamento.
É super recomendado daí o uso de roupas de tecido natural, né? Porque eles impedem que fique muito quente o corpo também. Deixa eu ver. Mais perguntas, pessoal? Temos mais alguns minutinhos de live aqui para vocês. Então, eu vou falar mais coisas em relação à família, né? Que às vezes é difícil a gente modificar tanto a dinâmica deles. Afinal, tem vezes que os pais só veem aquela criança no final do dia e eles querem brincar muito, querem fazer tudo isso. Eu entendo que isso pode ser difícil, né? E o que a gente vai trabalhar então? Com estratégias para que essa família brinque também com essa criança, mas de uma forma que não a deixe mais agitada, né? Então, explicar sobre tudo isso, o impacto da falta de sono a longo prazo é muito importante. O sono não pode ser menosprezado. Ele é uma questão fisiológica assim, ó, que ajuda em muitas questões do dia a dia. Também vocês devem descartar questões orgânicas, né, que estão influenciando o sono. Então, como que eu vou fazer esse descarte? Através do encaminhamento para a avaliação com outros profissionais. Uma criança que é respirador bucal, por exemplo, ela pode ter muita dificuldade durante o sono de descansar de verdade. Então, se você percebe que essa criança tem essa questão, passe outros sinais, ou então os pais estão reclamando muito, encaminhe para um otorrino para fazer um exame para identificar, porque às vezes medidas cirúrgicas ou até mesmo alguns tipos de medicação ajudam no controle respiratório e, consequentemente, influencia no sono. Tô vendo mais coisa entrando aqui. Outra questão relacionada ao sono é a criança que come muito açúcar, né, gente? O açúcar é um estimulante, então também orientar essa família no controle do que é ofertado na hora perto da hora de dormir, né? Porque senão a gente pode ter um pico de energia ali e pode fazer com que essa criança acorde ou então que essa criança não consiga dormir. E de novo, entramos num ciclo de dificuldade de participar dessa atividade que reflete nas outras do dia a dia. Mais alguma questão? Temos mais 5 minutinhos aqui de live, gente. Então, enquanto está vindo, vamos pensar num checklist de estratégias sensoriais para a hora do sono? Vou falando aqui, anotem, tá? Então, primeira questão, organização do ambiente. Luz baixa, então, e quente, porque a luz fria ela tende a dificultar também esse relaxamento. Então, uma luz mais âmbar, a luz vermelha podem ser boas. Tirar essas luzes muito diretas. O som constante, como o ruído branco, som da chuva, também pode ajudar nessa questão do relaxamento. E um quarto sem excesso de estímulos visuais. O quarto da criança tem que levar ela para o relaxamento. Então, sem muitos brinquedos sonoros, com luzes, sem muita coisa ali. Agora, propriocepção antes de dormir. Então, o que a gente pode fazer? Podemos fazer com que essa criança realize atividades de puxar, empurrar, carregar, andar de carrinho de mão, fazer coisas que, até mesmo que ela faça uma organização do ambiente, então separar uma caixa de brinquedo e colocar num canto, organizar as coisas dela para que ela faça a propriocepção e favoreça esse relaxamento. Tato profundo. Massagem com pressão firme, então orientar os pais sobre como essa pressão, uma pressão firme, constante e também muito próxima ali das articulações, ajudando. Você pode orientá-los a fazer uma massagem com travesseiro, ou então fazer o rolinho ali, né, a panqueca que a gente chama. Daí vamos pensar em rotina sensorial previsível. A criança ela precisa ter uma antecipação das demandas sensoriais que acontecerão. Então, você pode trabalhar com uma estrutura visual,
porque a criança começa a perceber quais serão as demandas que chegarão ali. Então, vamos tomar banho, vestir a roupa, secar o cabelo, escovar os dentes e dormir. Tudo isso para que ela tenha antecipação. Você deve, né, ali pensando também numa rotina sensorial previsível, diminuir o acesso a telas pelo menos 1 hora antes do sono. Alguns pais trazem a dificuldade de escovar os dentes antes de dormir e isso como um disparador da agitação da criança. Então, o uso, por exemplo, da escova elétrica, já que ela traz uma vibração e é mais rápida essa higiene. Vamos pensar daí em estímulos vestibulares que também tendem a ser regulatórios, como o balançar suave, constante, que pode ser através de uma rede, dos pais segurando ali um pano e fazendo essa movimentação. Tomem cuidado quando vocês orientam o vestibular para que esses pais não entendam que é uma movimentação muito grande, né? Então, ficar pulando, girando, porque pode agitar ainda mais essa criança. Pensar também sobre ambientes muito barulhentos que dificultam essa questão do sono, né? Porque o som, pensem, gente, quando eu vou. Vamos pensar, acho que é bom esse exemplo aqui. Os nossos antepassados, né? Quando eles viviam lá na floresta, viviam na selva, a hora de dormir é uma hora muito vulnerável, afinal, você está dormindo. Quando tem muito barulho, o que a gente fica? Alerta, porque algo está acontecendo em volta. Isso é uma questão evolutiva, não é à toa que quando você está dormindo, às vezes vem um barulho e você acorda, coração a mil. É uma questão evolutiva de proteção. Então, um ambiente ruidoso avisa o meu cérebro que não é a hora de relaxar. Por isso, tomar muito cuidado com essa questão na casa da criança também, tá? Terminamos nosso checklist e eu vou voltar aqui nas perguntas, tá? A Thaís, acho que sim, Thaírise, desculpa. Muito açúcar atrapalha somente próximo ao sono ou durante o dia também, durante o dia, tá? Mas perto do sono é pior. Maria falou, criança que range os dentes durante o sono. Vou ser bem sincera com você. Não tem muitos estudos que correlacionam o ranger de dentes com a questão sensorial. Estudos de causalidade, mas tem estudos de correlação. Ou seja, eles percebem que crianças que rangem os dentes muitas vezes são crianças com uma hiperresposta. Porque se ranger os dentes, né, a gente tem aqui uma pressão mais constante. Então, isso pode ser sinal de uma criança que está passando por sobrecarga sensorial ou tem outras questões. Então, é fundamental encaminhar para o dentista, né, o dentista pediátrico, e fazer essas estratégias de relaxamento para ver se isso diminui. De novo, eu tive uma criança com hiperresposta que quando ela estava mais desorganizada, ela rangia mais os dentes. Trabalhamos mais nessa frente, porque quando ela foi no dentista, o dentista falou: olha, não é o momento de usar plaquinha, nem nada disso. Então, a gente vai pensar em estratégias mais ali do ambiente mesmo. Márcia, sobre ficar gravado. A nossa live ela fica disponível no YouTube. Então, todas as lives que estão sendo realizadas pela nossa equipe já vão direto para o YouTube. Elas não ficam aqui no Instagram, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Deixei alguém sem resposta? Caso alguém tenha feito uma pergunta e eu não respondi, manda de volta, por favor. Márcia agradeceu. Posso transmitir ela no telão? Eu não entendi sua pergunta. Você me explica rapidinho? Qual que é seu de você usar a nossa live para passar para outras pessoas? Se sim, não tem problema. Ela tá ali no YouTube, vai estar no YouTube, né, de acesso ilimitado. Bom,
Acho que é isso, pessoal, mesmo? Então, é um tema muito interessante essa questão do sono, né? Podemos pensar em uma próxima live sobre esse assunto, talvez pensar numa live com mais estratégias até para vocês, porque o sono das crianças ele precisa ser preservado, a gente precisa olhar para essa ocupação humana e o terapeuta ocupacional tem que ter esse cuidado, gente. É uma área de ocupação, nós não podemos deixar isso de lado, tá? E sim, há uma grande influência do processamento sensorial. Então, cabe ao terapeuta ocupacional que trabalha com método de integração sensorial pensar em estratégias, desenvolver, porque a família precisa desse suporte também, tá bom? Então, boa tarde para todo mundo. A live vai ficar disponível no YouTube e no que precisarem, estamos ali no nosso direct, nos nossos canais, então o Instagram, o YouTube, a gente também tem o contato por WhatsApp, qualquer coisa, só mandar, tá bom?